paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece. Estamos trabalhando a história de Davi, onde o legado deste homem é lindo, é maravilhoso. Passou por muitas adversidades, como passa eu e você, por inveja, por mentiras, por calúnia e por sofrimento no meio da família. Mas nunca deixou o Senhor. O Senhor também nunca o deixou. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Já estamos terminando o capítulo 17. Hoje vamos terminar ele do 27 ao 29 e vamos terminar essa mensagem de hoje com 2 Reis 4, do 1 ao 7. O título é Deus cuida dos humilhados. Você tem sido humilhada? Você tem sido descartada? Você tem sido rejeitada? Deus está cuidando de você. Descansa. Davi, ele estava no deserto, como eu li ontem, que o seu filho Absalão, com inveja, tomou o reinado dele e agora queria matar ele e toda a sua equipe. Você já pensou coisa terrível? Mas o Senhor cuida do seu povo. Antes do Senhor trabalhar na vida de Absalão, que a gente sabe que o fim de Absalão foi triste, aqui esse momento é de Davi no deserto, sofrendo, saindo pelas cavernas, pelos desertos, pelas estradas, sem rumo, junto com sua equipe, com seu povo, com seu soldado, com seu general, mas mesmo com toda a equipe, se ele não tivesse Deus, ele estaria perdido. Mas se ele tivesse sozinho, ou eu só, ou você só, com Deus é maioria. E mesmo naquele deserto, deixou seu palácio para trás, foi embora. Enquanto isso, Absalão recebeu conselhos malignos, deitou com todas as suas concubinas, e o Senhor olhando. Porque às vezes as pessoas aprontam, desrespeitam, não tem limite, fala do povo de casa aos estranhos, a pessoa se escarnece, mas o Senhor vê todas as coisas. E o Senhor estava vendo o sofrimento de Davi. Enquanto ele estava no deserto, Deus providenciou alimentação para ele, providenciou cuidado para ele. Então, no seu deserto, Deus providencia coisas para ti, bênçãos para ti, até chegar o dia da vitória. Amém? Lembre-se, Deus cuida dos humilhados. Davi estava sendo humilhado de uma forma terrível, principalmente pelo seu filho. Tem dor maior? Aqui, segundo Samuel 17, a partir do 27 até o 29. Sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Beziali, o Gileadita, e Rogelim. Tomaram camas e bacias. Veja o que eles fizeram. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha de grão torrado, favas, lentilhas também torradas. Providenciaram camas, providenciaram comidas, providenciaram tudo que Davi naquele momento necessitava junto com o seu povo. Ele estava no deserto, sem destino, mas ele tinha um destino, ele ia retornar para o seu palácio. Aquilo era só uma provação, um teste de Deus e também para ensinar ele. Às vezes eu e você passamos por luta e provações para ficarmos mais fortes amanhã, para sabermos alimentar espiritualmente outras pessoas, aconselhar, quando elas vêm contar aquilo que ela passou, que é semelhante ao que você passou. Então Davi tinha que passar por essa situação. O mais doloroso porque era simplesmente a divisão, a facção com seu filho. Mas o próprio Jesus disse que não tem mais desonra do que profeta na sua casa, ele não tem honra. Mas independente de não ter honra no seu lar, independente de ser rejeitado, ser humilhado, ser massacrado pelos seus, Deus é com você. Deus cuida de você, como Deus cuidou de Davi. Aqui toda a alimentação, cama, chegou para o rei. E mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Você já pensou como Deus cuida?
Ali aquele povo, Deus providenciou toda a alimentação, cama, e aquele próprio povo disse que eles estavam sedentos, que eles estavam cansados, que eles precisavam descansar e se alimentar. Era uma hora que eles estavam fugindo de Absalão, era uma hora de humilhação, era uma hora de transtorno, de tristeza, de angústia. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se você passa por alguma coisa semelhante ao que Davi passou, tenha bom ânimo, tenha paz, porque isso é um ensinamento. Isso é um tratamento de Deus para você não errar como errou no passado, ou um treinamento para receber bênçãos dobradas. Porque a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Nesse momento era humilhação, era maldição. Seu próprio filho dormiu com suas concubinas. Seu próprio filho agora estava em cima de tudo que era dele. Mas era só um tempo. Porque quem faz suas covas nela cai. É assim que a palavra de Deus diz. Mas Davi estava no deserto. Deus providenciou tudo que ele necessitava naquela hora. Mas ele não deixou Jesus, ele não deixou Deus, ele não amaldiçoou. Pelo contrário, ele passou por aquele louco que jogava pedra nele e disse que o filho dele tomou o palácio porque era Deus tomando providência do sangue de Saul. E não era. Saul que desobedeceu ao Senhor. E o próprio Davi disse que deixasse aquele louco, porque estava nas mãos de Deus. De repente, Davi merecia aquilo e o Senhor permitiu. Mas aquilo tudo era só um ensinamento. Diante de tanto sofrimento, de tantas dores, de tantas tristezas, Davi não deixou a presença do Senhor. E quando a gente não deixa, ele procura, ele cuida, ele providencia. Porque nesse deserto chegou cama, chegou alimento. O povo disse que eles estavam sedentos e cansados. Mas esse povo estava falando e fazendo, era a ordem do mestre. Porque nós temos um dono. O nosso dono é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Se você está só, você não está só, porque com o Senhor, com essa trindade, você é maioria. Isso é só um ensinamento da parte de Deus. Amém? Agora a gente vamos ver aqui em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Essa viúva também estava passando por uma situação caótica, uma situação de desespero, mas ela procurou o homem de Deus. Quem procura o homem de Deus está abençoado e protegido. Quem procura o homem de Deus tem paz. Quem procura o homem de Deus tem solução. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se do título: Deus cuida dos humilhados. E essa mulher estava sendo humilhada. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Veja que ela disse uma coisa interessante. Ela disse: tu sabes que meu marido teme ao Senhor. Aí você pode até dizer: por que se ele teme ao Senhor, ele deixou tanto débito? Que agora os credores queriam levar os filhos dela como escravo. Porque às vezes se passa por situações tenebrosas. O servo de Deus não é melhor do que ninguém. Passa por luta. Ele não disse que o servo de Deus não ia passar. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E esse servo não sabia que ia morrer. E agora essa mulher estava viúva, com seus 2 filhos, mas tinha um homem de Deus que ela foi procurar. E o homem de Deus tem a luz do divino para dar vitória. Aleluia. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela disse que tua serva não tem nada. Ela tinha uma botija de azeite. O azeite representa o óleo, a unção de Deus. Você tem esse azeite? Você tem o azeite da oração, do louvor, do jejum, da leitura da palavra? Porque se você tem esse azeite, você tem tudo. E Deus está com você. Aleluia. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, e vasilhas não poucas. Ele pediu para que ela fosse pegar vasilhas. Ali foi o mandado de Deus, porque ela escolheu a pessoa certa, o homem de Deus, para que ela fosse buscar vasilhas. E também tem algo aí, ela tinha amigos. Porque se ela não tivesse amizade, se ela não soubesse ser uma ótima vizinha, ela não conseguiria essas vasilhas. Você, como está seu testemunho? Na sua casa, na vizinhança, na igreja, como está? Isso é fundamental. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos,
e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Ela trouxe as vasilhas, porque ela tinha amigos, ela dava testemunho. Ele disse, fecha a porta do teu quarto e começa a encher as vasilhas de azeite. Você está com azeite, como eu perguntei da oração, do louvor, do clamor? Feche a porta do quarto e adore. Apresente sua dificuldade ao mestre, porque Eliseu aqui representa um servo do Altíssimo. Mas o Deus Todo-Poderoso é que quer que eu e você esteja sempre no quarto, adorando, clamando, e Deus vai derramando o azeite. E eu e você representa a vasilha do Senhor, esse barro que é pó, mas que o Senhor enche do azeite. E quando enche do azeite, a gente na adversidade tem calma. Na tormenta ele tem uma saída, como diz no capítulo 1 de Naum, verso 3. Ele tem uma saída na tormenta, porque essa mulher estava atormentada, mas foi buscar as vasilhas porque o homem de Deus mandou. E agora ela começou a encher. E eu e você somos essa vasilha. E esse azeite vem do céu. Se a gente se encher louvando, adorando, lendo a palavra e jejuando, a nossa vasilha vai transbordar. O poder de Deus vai nos encher tanto que a gente vai ficar transtornada, encantada. Deus vai nos surpreender. Deixe o Senhor te encher. Feche seu quarto e o adore. Não olhe para a situação, não olhe para a dificuldade, não olhe para o impossível, porque Lucas 1,37 diz que não é impossível para Deus. Olha para Deus, seja essa vasilha e deixa Ele te encher. Glória a Deus. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. Veja que os filhos trazendo as vasilhas, ela enchendo. Essa vasilha é eu e você. Vamos se encher do azeite, vamos clamar ao nosso Deus. Que aquilo que não tem solução, Ele tem solução. Ele abre porta onde não tem parede. Ele quebra porta de bronze, cadeados de ferro e dá vitória. Ele só quer que você se aquiete. Se aquiete, saber que Ele é Deus. Ele faz coisas tremendas. Aleluia. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite parou aqui porque não tinha vasilha. E o azeite para quando a gente para de adorar, quando a gente para de clamar. A gente não sabe as dificuldades que ainda vai vir, porque Davi estava naquele deserto, mas a comida foi providenciada, a cama foi providenciada, o povo estava conversando e cuidando dele, porque ele tinha azeite na candeia, ele buscava, ele estava no sofrimento da humilhação diante do que seu filho Absalão estava fazendo, mas ele olhava para o alto, onde o socorro da gente está no alto. A Bíblia diz, eleve os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e fez eu e você. Esse Deus poderoso faz coisas tremendas. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele age, coisas tremendas acontecem. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Aí ela contou. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva o resto. Vivei do resto. Ela pagou todos os seus débitos e foi viver, porque o azeite transbordou. Porque ela buscou a pessoa certa, que foi o mestre. E ela foi ao homem de Deus. E ali o Senhor usou Eliseu para abençoar a sua vida. E que eu e você esteja sempre no templo do Senhor. Porque o nosso pastor é homem de Deus para cuidar de mim e de você, para aconselhar, para orientar na direção do Senhor. Mas quando a gente recebe a orientação, quando a gente obedece, Deus vai nos enchendo do azeite, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos livrando, Deus vai abrindo porta onde não tem parede, e é só vitória para a glória de Deus. Essa mulher ia perder seus filhos, foi ao homem de Deus e a providência do Senhor chegou. Davi estava no deserto, mas a providência de Deus de alimentação, de socorro chegou. Eu não sei o seu deserto, mas se você não deixa Deus, se você está com Ele, se você está clamando cheio do azeite, que é do poder dEle, está chegando livramento, está chegando bênçãos do Senhor para você. Amém? Lembre-se, Deus cuida dos humilhados. Davi estava sendo humilhado,
mas estava sendo cuidado por Deus ali no deserto. Essa mulher estava humilhada porque ia perder seus 2 filhos, mas foi atrás de um homem de Deus e Deus o abençoou. Então a Bíblia diz: para cada dia de desonra, dou para honra. Não esqueça disso. Continue se enchendo do azeite. Continue buscando a palavra do Senhor. Seja com sofrimento, com humilhação, seja qual for a situação. Busque e busque. Porque Jeremias 33:3 diz: clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Jeremias 23:23 diz que Deus é Deus de perto e de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus pode todas as coisas. Deus abre porta onde não tem parede. O que Ele quer é que você e eu seja adorador e adoradora. O que Ele quer é que a gente não olhe para a adversidade, para a humilhação, para a tristeza, mas busque a face dEle. Feche a porta do quarto, como essa mulher fechou, para encher aquelas vasilhas de azeite. E neste dia, que a gente possa se encher, a vasilha representa eu e você hoje. E que o azeite é o poder de Deus. Vamos se encher desse azeite, porque tem bênção, tem providência do Senhor para mim e para ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Glória a Deus.